E esse ano no meu coração está a palavra confie, né? Confiar. Eu creio que confiar para nós cristãos é algo que a gente fala muito, mas pratica pouco, né? Confiar mesmo de coração. A gente tem muita teoria, né? A gente sabe como é preciso, a gente sabe como funciona, mas a gente pratica pouco. Nós cristãos em geral confessamos, né, a nossa fé, confessamos que nós acreditamos, que nós confiamos, mas na prática é muito pouco. E hoje não estou falando da fé salvadora, né? Da fé em Jesus, quem Ele é, o que Ele veio fazer para cada um de nós, por que Ele veio, e da gente colocar a nossa confiança, né, nessa obra completa de Jesus, de receber pela fé, né, a salvação, de se apropriar pela fé da salvação. Não vou falar sobre isso. Também não vou falar sobre a fé, a confiança nas doutrinas, nas demais doutrinas da palavra de Deus. Embora a gente precisa, né, acreditar quem Deus é, na natureza de Deus, que Ele é eterno, que Ele é Deus Criador, invisível, transcendente, que Ele é misericordioso, né, compassivo, gracioso, paciente. A gente precisa, claro, crer nisso, né? Porque a nossa confiança diária se baseia em quem Deus é. Também não vamos focar nas doutrinas de quem nós somos, embora isso seja, né, importante também, né, a gente lembrar que nós somos pecadores. Somos pecadores salvos pela graça, mas sem Deus somos perdidos. Sem Deus somos incapazes de salvar nós mesmos. E a gente precisa lembrar disso também, que não é mérito nenhum que nós temos, né? A gente precisa confiar na obra de Jesus todos os dias. Porque se um dia foi pela graça, todos os dias é pela graça também. Tem que ser pela graça do Senhor. Também não vou falar sobre os planos, os propósitos que Deus tem para o seu povo, para esse mundo, né? As coisas que estão por vir, embora também seja muito importante, mas hoje eu quero falar sobre a confiança que a gente precisa ter nas circunstâncias diárias, nas coisas que acontecem no dia a dia, tudo que a gente passa a cada segundo da nossa vida. Isso diz a respeito da intimidade que a gente tem com Deus, um relacionamento íntimo que a gente tem com Ele. Quando a gente conhece alguém tão bem que a gente não duvida nada que essa pessoa fala. Quando a gente confia tanto que a gente poderia seguir essa pessoa de olhos fechados. E tem muitas dinâmicas em grupo, né? Uma dinâmica que é bem legal, né? Que fala da confiança e comunicação. Quando uma pessoa está de olhos vendados e a outra pessoa guia essa pessoa para um certo destino só pelas palavras, né? Vira para a esquerda, vira para a direita, desviando dos obstáculos até chegar em determinado lugar. Tem que confiar mesmo de que essa pessoa sabe o caminho e você só segue as instruções. Tem a dinâmica que a gente fez com as crianças lá na creche, né? De uma pessoa estar de costas para outra pessoa e outra pessoa está atrás de braços abertos. Mas a pessoa na frente não vê, né? E precisa cair nos braços abertos daquela pessoa atrás. É confiança que a gente precisa ter. E essa confiança que a gente precisa ter no dia a dia com o nosso Senhor. No Senhor. Uma coisa, um exemplo prático para a gente checar, verificar se a gente tem realmente confiança em Deus, é como a gente fica depois de orar. E é engraçado, a gente até comentou isso antes do culto. Como a gente está depois de entregar algo, né, confiar algo em oração ao Senhor. Pense em alguma situação que te deixa muito ansioso, né, que te preocupa muito. Como você fica depois de orar e deixar isso com Deus? Você termina a oração, amém, e você está tranquilo, confiando que está com Deus, você pode descansar, que Ele vai responder, que Ele vai dar a melhor resposta, porque Ele sabe o que é melhor em cada situação e Ele nos ama e tem um plano bom para as nossas vidas. Ou a gente ora e a gente levanta e está tão ansioso quanto antes.
A gente entrega isso para Deus, mas de alguma forma a gente desconfia de que Ele vai responder mesmo. Imagina, você carrega esse fardo até os pés de Jesus e no momento em que você levanta, você... obrigado, Jesus. Você pega aquele fardo de volta e carrega consigo de novo. Não é essa a ideia, né? De confiar mesmo em Jesus. Ou o que pode acontecer também, né? Você talvez não esteja tão ansioso, mas você... em algum lugar lá no seu coração, você desconfia de que a resposta de Deus seja favorável. De que, de alguma forma, Ele vai, talvez, faça alguma coisa que você não goste. Talvez faça alguma coisa que possa ser, no seu entendimento, pior do que aquilo que você pediu. Quantas vezes eu já fiz isso? Você também, com certeza, já fez isso tantas vezes. E o que isso mostra? O quão pouco nós conhecemos o nosso Deus. Que se a gente conhecesse mesmo, familiaridade traz confiança. Quanto mais a gente conhece, mais a gente confia. Talvez a maior falta que a gente tem é que a gente conhece o nosso Deus tão pouco. Então que a gente possa conhecer Ele mais, que a gente possa saber mais como Ele é. E a gente vai falar hoje de um conhecimento não de cabeça, né? Isso daí a gente já tem, mas de coração, de conhecer Ele no íntimo, de com Ele andar. Então que 2023 a gente possa se apaixonar por Jesus novamente, que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor, né? Mas realmente de conhecer Ele, de ter fome e sede de conhecê-lo como amigo, como amado da nossa alma, de colocar toda a nossa esperança nele, porque no final Ele é a nossa única esperança, né? A gente não tem outra, né? Maldito o homem que confia no homem, não tem como confiar no homem. E clamar a Deus em todas as circunstâncias que a gente passar, mesmo que elas pareçam impossíveis para nós, mesmo que estejam muito acima das nossas capacidades, sejam desesperadoras, vamos clamar e confiar. E o versículo que está no meu coração está em Provérbios 3, versículos de 5 a 6. Versículo que é digno de ser memorizado, realmente decorado para lembrar todos os dias, que diz: confie. Essa é a palavra, Provérbios 3, 5, com que a gente vai começar esse ano. Provérbios 3, 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie. Essa é a palavra que a gente está falando. Confiar. Que em primeiro lugar é sempre um convite do nosso Senhor, né? Deus sempre nos atrai, né, de uma forma gentil e nos convence que é seu modo de viver. Como se Ele estivesse falando: por que você não viva o relacionamento de amor que eu trouxe para você? Por que você não experimente? Você vai ver que esse é o caminho que dá certo. É um convite, mas acima de tudo, aqui é um imperativo, é um mandamento. Confie, porque não tem outra maneira. Para a nossa vida cristã é pela fé, todos os dias. O justo viverá pela fé. Confie, porque esse é o mandamento para nós. E esse também é o que se espera de um filho, né? O pai espera que confie naquilo que o pai diz, naquilo que o pai faz. É uma chamada de Deus para muitas vezes nós, filhos descrentes, desconfiados, né? Incrédulos, distraídos. Talvez seja até um mandamento que é um grito assim que ecoa no meio do desespero do seu povo hoje. Então você confia de fato no começo desse ano 2023. E você quer determinar de confiar todos os dias que esse ano vai trazer. Confiar que Ele vai e está ouvindo a tua oração. Confiar que Ele vai responder a essa tua oração, o teu clamor. Confiar que Ele vai fazer e responder da melhor forma, porque Ele tem o melhor para nós. Confiar que Ele vai nos dar direcionamento e sabedoria. Confiar que Ele pode e vai nos mudar e transformar.
Confiar que Ele pode mudar o outro, né? A outra pessoa, talvez ao seu lado, talvez mais longe, Ele pode mudar o coração. Confiar que Ele vai cuidar da sua vida por íntegro, né? De todas as formas. Confiar que Ele vai cuidar da sua família. Confiar que Ele vai prover financeiramente. Confiar que Ele pode restaurar relacionamentos. Confiar que Ele pode salvar casamentos. Pode confiar que Ele vai curar a sua enfermidade. Confiar que Ele vai te usar mais ainda no seu reino. Confiar, enfim, de que esse ano não vai ser o fim, mas o começo de algo novo. Confiar em Deus. Confiar, como diz aqui no versículo, no Senhor. A gente não confia em nós mesmos, né? A gente confia no Senhor. E com Ele todas as coisas são possíveis. Se você coloca a sua confiança no Senhor, então você está bem, porque Ele é fiel. Samuel fala em 1 Samuel 7,12, ali diz: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Depois de uma grande batalha contra os filisteus, em que Deus interveio, né, de uma forma sobrenatural, veio ali uma confusão, né, no meio do exército do inimigo, eles ganharam, né? Ele falou: até aqui o Senhor nos ajudou. Não sei as lutas que você teve em 2022, mas você chega em 2023 e vai ter mais, né? Mas até aqui, primeiro aponta para o passado, né? Até aqui. A gente vem de um ano cheio, talvez, um ano talvez turbulento, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Isso nos faz lembrar tudo o que aconteceu no ano passado. É uma pequena retrospectiva que todo mundo deve ter feito de alguma forma na virada do ano. Lembra de todos os momentos de aflição, de angústia. E Deus não foi fiel a cada momento? Deus foi fiel porque você está aqui hoje, né? Até aqui Deus nos ajudou. Mas volta mais para trás ainda, 5, 10, talvez 20 anos na sua vida. Quando foi que Deus te deixou na mão? Nunca. Deus foi fiel, né? Em todas as angústias, na doença, na saúde, né? na riqueza, na pobreza, em todas as tentações que você passou, né? toda a confusão, talvez solidão. Em todos os momentos Ele foi fiel. Mas até aqui também ainda aponta para o futuro, porque não acabou, né? Até aqui e daqui para frente. E olha para a frente. Quando é que Deus então vai ser infiel? Nunca. Daqui para frente vem outras provações e outras vitórias. Vem outras enfermidades, mas também curas. Vem mais lutas, mas também mais força, né? Vem mais orações e mais respostas. E um dia lá na frente vem a morte também. Mas nem a morte vai ser o final para nós. Como Paulo diz em Filipenses 1,6 também: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nem a morte pode impedir a gente. Ele falou: estou convencido. Esse tipo de confiança que a gente está falando. Nada pode tirar essa convicção que eu tenho de que Deus é fiel e vai cuidar de mim e de todas as coisas que eu passo na minha vida. E aí Paulo, e a gente tem que lembrar a circunstância que ele estava na prisão, né? Escrevendo ali Filipenses, ele teve essa confiança solene que se expressou numa calma, numa tranquilidade, um descanso em Deus. É isso que nós queremos também, é esse tipo de confiança que a gente quer. E Deus deu inúmeras promessas, né? São essas promessas que a gente precisa resgatar e voltar e colocar a nossa confiança, porque Ele é fiel para cumprir todas. Números 23:19 nos diz a respeito de Deus: Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Quando Deus deu uma promessa e não agiu, e não
cumpriu? Nunca. Por isso a gente também sabe que todas as profecias que estão na palavra de Deus vão se cumprir. Todas aquelas que ainda não se cumpriram até o dia de hoje. Porque isso não faz parte do seu caráter, dizer algo e não fazer. E nós podemos colocar nossa confiança nessas promessas. Porque ele diz em 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. E quantas vezes a gente vê uma promessa e a gente até se pergunta, será que é para mim mesmo? Ou a gente vira um pouco, o jogo e fala, não, deve ser para todo mundo menos para mim. Mas a gente já tem a resposta de Deus. Será que é para mim mesmo essa promessa? Todas as promessas em Jesus têm o sim. Será que Deus, essa promessa é para mim? Sim, em Jesus é para mim. Eu posso crer, eu posso confiar que é para mim. E na medida em que a gente coloca a nossa confiança nessas promessas, na medida em que a gente crê, a gente vai ver que elas se tornam algo com substância, algo concreto na nossa vida. Algo que é real, algo que a gente vai experimentar, não apenas uma muleta, em que a gente pode se apoiar, mas muito mais o nosso fundamento, o nosso alicerce para a nossa vida. E nós precisamos, de fato, nos agarrar nas promessas. Como se fosse o único bote salva-vidas. Eu lembrei de um filme, já uns anos atrás, de uns marinheiros no século XIX, e tem os jovens, praticamente crianças que estão nesses navios ali, ingleses na época. Aí tem os marinheiros mais experientes, e um deles tinha tatuado nos seus dedos agarre firme. E aí cada vez que veio uma tempestade, ele só mostrou para os jovens ali, agarre firme, porque se você está numa tempestade em alto mar, se agarra em alguma coisa, pega alguma coisa, uma corda ou qualquer coisa e espera até a tempestade passar. São assim as promessas que a gente precisa se agarrar. Hebreus 10:23 fala, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Precisamos nos apegar, nos agarrar a essa esperança que a gente professa. Falamos muito, de confiar, mas falta viver, falta se agarrar no dia a dia. Então confie no Senhor e não se apoie. Tem algo positivo confiar, mas também tem algo negativo que a gente não deve fazer, que é se apoiar. Não se apoie no seu próprio entendimento. Ninguém aqui é novato na vida, A gente já teve as nossas experiências nesse mundo, a gente já tirou as nossas conclusões e a gente baseia praticamente tudo que a gente vive, em primeiro lugar, nessas conclusões que a gente tirou, não é? As nossas experiências. Se esse caminho não deu certo, eu não vou mais para esse caminho, A gente sabe o que funciona, o que não funciona, como funciona. E é dessa forma que a gente cresce, que a gente se torna adulto e a gente se baseia nesse entendimento. E sim, Deus usa o nosso entendimento, Deus usa o senso comum consagrado, agora que a gente está em Jesus, o Espírito habita em nós, mas a gente não pode depender apenas desse entendimento, apenas daquilo que a gente sabe, porque isso seria tirar Deus da equação, Seria tirar Deus totalmente das possibilidades. Segundo apenas o nosso entendimento, então tudo que é além da nossa capacidade é impossível. Tudo que é sobrenatural seria impossível. Mas seria uma contradição para nós cristãos. O que a gente faz quando a gente ora a Deus? A gente pede o sobrenatural. A gente pede o impossível. A gente pede que Deus faça o que nós não podemos fazer. Essa é a oração que a gente faz. E além de tudo, se apoiar apenas no seu entendimento, geralmente significa você que faz. Está com você. Você tem que resolver o problema. Você tem que pensar numa solução. Você tem que se mexer. E sim, a gente tem que se mexer, Fazer o que está no nosso alcance, mas tem coisas que a gente não pode. Tem coisas que a gente não consegue. Tem coisas que a gente já tentou
e a gente mesmo jogou todo o peso nos nossos ombros, né? Provavelmente não aguentamos, a gente tentou e não conseguimos. Nada mudou. Talvez até em relação a Deus. Você tentou fazer o que é certo. Você tentou já agradar a Deus. Você tentou agradar as outras pessoas. Você tentou ter sucesso de alguma forma. Mas dessa forma você tirou Deus da equação, das possibilidades. Zacarias 4:6 fala: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pelo nosso entendimento que a gente vai ser bem-sucedidos, mas pela graça. O favor não merecido, né? É pela graça um dia, é pela graça todos os dias. Volta a viver pela graça do Senhor. Não tenta mais, né, apenas fazer, mas ora, deixa Deus fazer e faça o que Ele entregou nas tuas mãos. Então vamos determinar em 2023 de não nos apoiar no nosso próprio entendimento, de não depender apenas daquilo que a gente sabe, que a gente acha possível, que a gente julga que pode acontecer de alguma forma. Vamos usar isso, né, com todo cuidado, menos a nossa cabeça e mais o nosso coração em relação a Deus, né? Em relação a Deus, a gente precisa mais do nosso coração, porque diz: confie no Senhor de todo o coração. Isso fala de uma entrega total, de todo o coração. Automaticamente eu lembro de sexta-feira do casamento do Lucas e da Tassiane, né? A gente está muito feliz por eles, e que eles deram esses votos, né? Essas promessas, de todo o coração. O casamento mostra essa entrega, né? De duas vidas, uma para a outra, de corpo, alma e espírito. É isso que a gente precisa também fazer diante de Deus. Nós confiamos nele, nós entregamos a nossa vida de todo o coração. Isso quer dizer se jogar completamente nas mãos de Deus. Isso quer dizer se entregar totalmente à mercê de Deus. Seja o que for, seja o que Ele quiser, eu vou confiar. É uma decisão que você toma, assim como um casal toma. Uma decisão. Eu vou confiar mesmo que seja contra tudo que eu entendo, tudo que eu vejo hoje. O impulso, né, a força tem que vir, não da cabeça. Pode começar no intelecto, mas tem que vir do coração. Porque no final, o coração decide, né, seguir Jesus, confiar em Jesus. Romanos 10 nos fala, né, nós confessamos pela boca, mas cremos no coração. O coração é o lugar mais importante no nosso relacionamento íntimo com Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Então ainda podemos crescer mais em 2023. Porque talvez até agora a nossa confiança tenha sido um pouco parcial, né? A gente ainda pode chegar numa porcentagem maior e que seja de todo o coração, 100% entrega. Que não seja, eu confio em Deus mais alguma coisa. Em Deus mais em mim e a minha capacidade. Em Deus mais algumas pessoas que podem me ajudar. Em Deus mais as minhas finanças ou a minha sabedoria. Que seja apenas em Deus. E isso então, versículo 6 também inclui reconhecer. Confiança inclui reconhecer. Você está não apenas ciente de que Deus faz de fato, né, parte de todos os teus caminhos, mas é convidar a Deus a fazer parte de todas as situações e momentos da sua vida. Porque de fato Ele já sempre está com você. Mas é uma outra coisa você ativamente convidar Ele. Senhor, faça parte. E não só isso, mas Senhor, toma as rédeas. Senhor, toma controle dessa situação. Senhor, eu te convido para estar controlando isso, para fazer a tua vontade. Reconhecer é honrar a Deus em todos os seus caminhos. É dizer, eu quero que a tua vontade seja feita, eu quero te agradar nesse caminho, eu quero obedecer a tua palavra, estar alinhado com a tua vontade e os teus propósitos.
Porque, obviamente, a gente sabe que não adianta clamar e confiar se a tua vida está na contramão, né? Se você não dá a mínima para Deus e o que Ele quer. Se você até, talvez, decide desobedecer a Deus e viver do jeito que você quer, não adianta você orar e confiar, então, que Deus vai fazer algo. Ele vai fazer algo, né? Pode confiar que Ele não vai deixar você viver assim, né? Mas a confiança que a gente está falando é outra. Confiar que Deus, né, está agindo na sua vida de uma forma que você está alinhado com Ele. E aí vem a promessa. Ele vai endireitar as tuas veredas. Mais uma promessa para a gente se agarrar. Eu não sei o caminho, não sei do dia de amanhã, né? Mas Deus sabe. Você pode confiar que Ele vai orientar, que Ele vai endireitar, que Ele vai mostrar o caminho, que Ele vai te pegar na mão e guiar pelo caminho, que você, mesmo às vezes cegos, né, você vai ouvir. Isaías fala a voz por trás e fala: esse é o caminho que você deve andar. Essa dinâmica que a gente falou no começo. Confiar que Deus vai tirar os obstáculos do meio do caminho. Confiar que Deus vai preparar o caminho e Ele vai te preparar para o caminho também. Talvez seja pedregoso, talvez seja muito íngreme, talvez seja difícil, Ele vai te preparar também, para a gente poder fazer a vontade dEle e agradá-lo em todos os caminhos. Como diz em Hebreus 13, 21, fala que Deus os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dEle e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Não é esse o nosso desejo em todos os caminhos, que a gente possa fazer o bem, que a gente possa agradá-lo, fazer a vontade dEle. E Deus quer que isso aconteça em nós. Então nós reconhecemos Ele em todos os caminhos, Ele vai fazer isso, esse é o desejo dEle. Então confie, deixa Ele no comando, não tenha medo, Ele sabe o caminho, Ele quer te levar pelo caminho certo, Ele sabe qual é melhor. E quando a gente anda dessa forma, a gente vai perceber, talvez um dia só, quando a gente olhar para trás, que a gente sempre andou nas veredas que Ele intencionou. Que na medida em que a gente confiou, a gente não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. A gente andou nos caminhos do Senhor. Então, bora crescer para 2023? Vamos crescer no conhecimento do Senhor, de coração. 2 Pedro 3,18 nos lembra: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Romanos 10 ainda fala, que como que vem essa fé? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente precisa conhecer o Senhor Jesus. A gente precisa voltar para as Escrituras. Que você volte numa leitura diária. Que você volte para uma leitura sistemática da palavra de Deus. Que você volte a ter a Bíblia com fácil acesso na sua casa, no seu smartphone. Cada um de nós deve ter várias Bíblias. Deixa uma na cozinha, uma no banheiro, uma no seu quarto, para facilitar. Vamos voltar à leitura, mas vamos voltar também ao clamor, à oração. Porque a oração é uma expressão de que nós realmente confiamos. É uma declaração que você diz: eu creio que Deus é quem Ele diz que é e que Ele pode fazer o que Ele prometeu. É tão fácil assim a vida cristã e a gente acaba complicando. Mas vamos voltar à essência, que é confie. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas promessas, obrigado que a Tua palavra é a verdade, que nós podemos crer, confiar e construir a nossa vida em cima dessa palavra. Céus e terra vão passar, mas a Tua palavra jamais vai passar.
Obrigado, Senhor, que é a nossa âncora, o nosso norte, o nosso alicerce. E embora o mundo queira distorcer, tirar, Senhor, censurar cada vez mais a Tua verdade, nós a temos nas nossas mãos. E nos perdoa, Senhor, por tantas vezes que a gente negligenciou a Tua palavra, que a gente muitas vezes só conhece de cabeça, mas não confiamos de coração. Nos leva, Senhor, esse ano a uma confiança mais profunda, Senhor, entrega mais profunda a Ti, a Tua palavra, Senhor, ao ponto de Te seguir de olhos vendados, Senhor. E de fato, Senhor, muitas vezes não conseguimos ver nada, não conseguimos ver o nosso próximo passo, mas a Tua palavra é lâmpada, é luz, Senhor, aos nossos pés, aos nossos caminhos. Obrigado, Senhor, por ter nos dado tudo o que nós precisamos para essa vida nesse mundo. Continue, Senhor, aperfeiçoando as nossas vidas, o nosso caráter e levando, Senhor, a gente pelo Teu caminho, que é reto, que é estreito, Senhor. E continue, Senhor, preparando esse caminho e nós preparando para o caminho que está à nossa frente. Abençoe cada um de nós que está aqui, que não conseguiu ver hoje, Senhor. Venha nos unir, Senhor, nos Teus propósitos também, para a Tua igreja, para o Teu reino nesse mundo, para o ano 2023. Em nome de Jesus. Amém.